Olá, boa noite, gente. Eu tava assistindo um culto agora aqui e chorando. Jesus amado, Deus é bom. Deus é muito bom, sabe? Deus é bom aqui, Deus é bom lá em São Paulo, Deus é bom lá no Rio, Deus é bom no mundo inteiro, sabe? Ele é Deus. E como que Deus fala com a gente, né? Deus fala assim de uma forma tremenda, assim, muito claro, muito claro. E a gente vai ler hoje Esther 8. E eu tô num tempo de choro. Eu tô chorona, meu Deus do céu, eu tô muito chorona, gente. Deus fala comigo e eu só choro. Senhor do céu, eu tô num tempo de ficar chorona. Ai, meu Deus. Então vamos lá, ó. Esther 8, tá? A gente vai orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, porque o Senhor é bom. E o Senhor é bom em todos os lugares. O Senhor é bom para todos os seus filhos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos pela tua bondade, pelo teu amor, pelo teu sacrifício, Jesus. Pelo teu sacrifício. Obrigada, Senhor, por nos amar, mesmo quando a gente não merecia. Pai, nos ajuda a entender a sua palavra, a entender o seu sacrifício, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Gente, à noite, né? Tava trabalhando, enfim. E a gente vai ler Esther 8, tá? Então fala assim, ó. Naquele mesmo dia, o rei Xerxes, ou Assuero, deu à rainha Esther a casa e os bens de Amã. Amã foi morto, né? O inimigo dos judeus. E Mordecai foi apresentada ao rei, porque Esther contou que Mordecai era seu parente. Então o rei tirou o seu anel sinete, que ele tinha tomado de Amã, e deu a Mordecai. Uma virada, né? Surreal na vida do Mordecai e da Esther. E Esther nomeou Mordecai como administrador de todos os bens de Amã. Depois Esther se jogou aos pés do rei e chorando pediu que anulasse a ordem de Amã, o descendente de Agag, e que não deixasse o terrível plano de Amã contra os judeus fossem executado. Ela queria que o rei revogasse a ordem, mas o rei não podia fazer isso, tá? O rei poderia expedir uma nova ordem, que é que ele vai fazer, tá? O rei estendeu o cetro de ouro para Esther. Ela se levantou e ficou de pé diante dele. Então disse ela, né? Se for do agrado do rei, se eu puder contar com a sua bondade, se o senhor achar que o que eu peço está certo, então assine um decreto anulando a ordem de Amã e a ordem que o filho de Amedata, né? Ele era filho de Amedata e descendente de Agag, deu para que no reino inteiro todos os judeus sejam mortos. Pois eu não poderei suportar a destruição do meu povo e a morte de meus parentes. E o rei Xerxes disse à rainha Esther e ao judeu Mordecai: eu mandei enforcar Amã por causa do plano que ele havia feito para matar os judeus e dei todos os seus bens a Esther. Mas uma ordem dada em nome do rei e carimbada com anel real não pode ser anulada. Porém, escrevam o que quiserem aos judeus, assinem em meu nome e selem as cartas com o meu anel. Isso aconteceu no dia 23 do terceiro mês do mês de Sivan. Mordecai mandou chamar os secretários do rei e ditou um decreto aos judeus, aos representantes do rei, aos governadores das províncias e aos chefes de vários povos de todas as províncias do reino,
que eram 127 ao todo e iam desde a Índia até a Etiópia. O decreto foi traduzido para todas as línguas faladas no reino e cada tradução seguia a escrita usada em cada província. O decreto foi copiado também na língua e na escrita dos judeus. As cartas foram escritas em nome do rei, carimbadas com anel real e levadas por mensageiros montados em cavalos criados na estrebaria do rei. Nas cartas, o rei dava autorização aos judeus em todas as cidades do reino para se organizarem e se defenderem contra qualquer ataque. Então, antes, eles seriam mortos simplesmente como cordeiros, literal, né? Eles seriam simplesmente mortos, não poderiam se defender. Agora não. Agora a ordem do rei é se defendam. Então, se alguém vir atacar, vocês ataquem de volta. Nas cartas, o rei dava autorização... Cadê? Nas cartas, o rei dava autorização aos judeus de todas as cidades do reino para se organizarem e defenderem contra qualquer ataque. Se homens armados de qualquer povos e qualquer províncias do reino atacar os judeus, estes podiam combatê-los e matá-los, podiam acabar com todos os seus inimigos, até mesmo mulheres e crianças, e ficar com seus bens. Em todas as províncias, os judeus tinham ordem para fazer isso no dia marcado para a matança, isto é, no dia 13 do 12º mês do mês de Adar. Uma cópia da ordem do rei devia ser publicada como lei e lida em público em todas as províncias para que no dia marcado todos os judeus estivessem prontos para se vingar de seus inimigos. Oi, boa noite, Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. Então, a situação mudou. Antes, o povo judeu ia ser atacado e não podia se defender. Agora, o povo pode se defender. E isso é uma ordem do rei, tá? O rei deu a ordem, os mensageiros montaram cavalos ligeiros da estrebaria real e saíram depressa. O decreto foi lido em público também em Suzã, a capital. Mordecai saiu do palácio usando uma roupa real, azul e branca, e com uma grande coroa de ouro na cabeça e uma capa vermelha de linho fino. Todos os moradores da cidade de Suzã ficaram muito contentes, e soltaram gritos de alegria. Ele devia ser bem quisto, né? Bem visto. E para os judeus brilhou a luz da grande felicidade, da alegria e da vitória. Em todas as cidades do reino onde foi lida a ordem do rei, os judeus ficaram felizes e se alegraram, e comemoraram com festas e banquetes. Além disso, entre os vários povos do reino, muitos se tornaram judeus, pois agora eles estavam com medo deles. Então o povo, né, literal passou pro outro lado, porque agora tá com medo. Então agora o povo agrada, agora o povo se torna judeu, agora o povo não é mais inimigo, entende? E isso é o que Deus faz, sabe? Deus, ele transforma qualquer situação que é mal em bem. Todas as situações, mesmo aquelas que nos humilham, nos maltratam, Deus transforma aquilo para o nosso bem. De alguma forma, em alguma lição, em alguma provação. Às vezes a gente é provado, às vezes a gente tem que permanecer fiel mesmo na dor. E Deus é bom, sabe? Mesmo quando as coisas não saem como eu quero, ainda assim, Deus continua sendo bom. E quanto mais rápido eu entender que Deus é bom, mesmo quando tudo que eu quero que dê certo dê errado, mais fácil vai ficar de eu amar esse Deus. E mais perto eu vou ficar dele. Porque cada vez que eu acho que Deus é mau porque as coisas não saem do meu jeito, mais ignorante, mais soberbo, mais centrado em mim, eu estou ficando mais enganado. Entende? Deus é completamente perfeito. A imperfeição vem dos seres humanos e de Satanás.
Deus não tem imperfeição. Nunca teve, nunca terá. Tá? Deus abençoe vocês. Boa noite e até amanhã. Fiquem com Deus.